E do Oppenheimer você não curte, não, cara? Você não gostou do filme? Oppenheimer é que porque o que eu não gosto no... Você leu, chegou a ler a biografia? Não li a biografia. Eu li a biografia lá. O que tem eu não umas gosto coisas no que os caras Oppenheimer cortaram. é... O problema ali... Vamos lá, primeiro a minha interpretação dos fatos históricos vai entrar num tema muito político, que eu não estou querendo entrar tanto, mas vamos em termos muito concretos, assim. O Oppenheimer, vamos olhar até pelo filme, vai. O irmão dele era comunista. Sim. A namorada, a esposa dele era comunista. A amante dele era comunista. Ele doou dinheiro para o Partido Comunista. Os caras faziam reunião comunista na sala dele. Uma boa parte dos caras que estavam no Projeto Manhattan era comunista. E aí, assim, o filme entra numa ideia muito forte que é, cara, isso aqui é uma confluência de coisas, nada a ver falar ou pensar que o Oppenheimer era comunista. E aí tem um outro contexto do governo Roosevelt da época que é mais amplo a coisa, porque fica aparecendo na forma como eles induzem na história, isso é interpretativo, não é questão de como se o governo americano, inclusive, fazia assim, usava isso para controlá-lo. Porque, na verdade, o governo americano não seria ligado ao comunismo, ele é anticomunista, e daí usava isso para controlar o Oppenheimer. Bom, mas aí tem uma série de coisas do governo Roosevelt que são um pouco mais complexas do que isso. Exemplo, o secretário do Comércio do Roosevelt, que foi responsável pelo New Deal, era um grande admirador da União Soviética. O próprio Alger Hiss, que é o criador da ONU do lado americano, foi condenado como espião soviético. Ele era literalmente um espião soviético. O Roosevelt trocava cartas com admiração sobre Stalin, que ele chamava de Uncle Joe. E o embaixador americano era um grande admirador também da União Soviética e visitou os gulags e não viu problema algum na época, voltou e o Roosevelt também não fez. Tem textos do Roosevelt citando inclusive dos direitos americanos de serem comunistas e o Roosevelt mostrava simpatia por várias coisas. A esposa dele inclusive deixou escapar várias frases nessa linha. Tem outro contexto também que o Federal Reserve americano de Nova York ajudou a financiar a Revolução Russa. Sim. E a galera que está envolvida no Federal Reserve de Nova York está envolvida na eleição do Roosevelt também. Ou seja, na verdade, não só... Mas ali aquele período ali é um período complicado porque, na verdade, os Estados Unidos está do lado da União Soviética, né? Os Estados Unidos era aliado, mas olha que curioso. Mas eles já estavam preparando o que ia vir depois, Pois mas olha só que curioso. Em certa medida... porque, por exemplo, o Partido Socialista Americano é mais antigo que o russo. E os americanos ajudaram a fundar o russo, não o contrário. Isso é uma coisa que quase ninguém sabe. Porque a primeira internacional comunista foi em Londres. E de Londres ela migrou para Nova York. Em Nova York já tinha uma série de estruturas do Partido Comunista que migraram. Por exemplo, a era progressista americana começa em 1895, uma coisa que quase ninguém sabe. O Partido Democrata era cheio de simpatizantes do comunismo muito antes de ter a Revolução Russa. Tanto que, como eu citei agora... Os mesmos criadores do Federal Reserve ajudaram a financiar lá. E uma das maiores pautas da Segunda Guerra era o dólar ser a moeda dominante. Dominante ali, né? E a ONU. A ONU que era junto com o Stalin. E que fica em Nova York, num prédio que era da família Rockefeller, que foram entre os financiadores da Revolução Russa. Então, é difícil entender, é difícil para a pessoa que não entrou na bibliografia, da narrativa que nós ouvimos, entender o quanto tinha de grana americana para o movimento comunista como um todo. Então, na real, ao invés de falar que tinha infiltração comunista nos Estados Unidos, é mais correto, em alguns aspectos, falar que, na verdade, tinha um monte de americano bancando a mesma coisa para ser comunista. Não só isso. Será que porque eles não estavam lutando por um mal maior ali? Não. Porque repara que isso que a gente está falando é cronologicamente muito anterior à ascensão do fascismo. Certo. Ao financiamento do FED. Você está falando antes lá. Claro, tá. Mas a galera é a mesma, porque o Partido Democrata é o mesmo da Primeira Guerra, é o mesmo da Segunda. A galera que criou o FED é a mesma galera que estava na Segunda. É o mesmo partido. Que curiosamente também é o mesmo partido da escravidão. Mas Você é um outro... da interpretação que tem de que a gente não teve duas guerras. Tem muita gente, tem uns historiadores que falam que a gente teve uma guerra só. Pois é, um curto período de trégua. Eu diria que assim, quando nós olhamos esse período das guerras, a gente tem uma visão limitada, porque que aqui abre uma... Por isso, a minha crítica ao Oppenheimer abre uma janela gigantesca. Sim, exemplo, a Primeira Guerra Mundial... Ele é muito mal contextualizado. Qual pessoa comum sabe falar qual é o motivo da Primeira Guerra? É difícil demais, E né? um dos propagandistas da Primeira Guerra fala que é uma guerra em defesa da democracia. Fala, caramba. Aí você começa a entender
que na verdade você tem 3 países iluministas, uma aliança França, Estados Unidos e Inglaterra, da qual a principal é o establishment anglo-saxônico, querendo um domínio global. E que a Alemanha, e que tinha 3 monarquias na Europa que eram meio que um obstáculo para isso: Rússia, Áustria e Alemanha. Não dava para bater de frente, que no passado tinha um formato que era chamado da Santa Aliança. Não dá para bater de frente com os 3 juntos. Resultado que a estratégia melhor era jogar um contra os outros 2. Então, a inteligência de tipo britânica e francesa fomentava na Rússia ideias contra a Alemanha, para poder desestabilizar o leste europeu e ter o domínio inglês, porque a Rússia é um dos maiores rivais da Inglaterra pelo domínio da Europa. Tanto que tem uma cena do Napoleão, que essa é uma das poucas coisas que está correta historicamente, que o Alexandre II, que é o rei da Rússia, fala: nós temos uma coisa em comum, o nosso ódio pelos ingleses. Entendi. Porque uma das grandes ameaças para o domínio inglês era a Rússia. Sim. Ora, se a Rússia era uma grande ameaça porque era uma monarquia e a Alemanha era outra, você precisava destruir as 3 monarquias europeias. Jogar um contra o outro, jogar um pronto. contra o outro era muito forte. Resultado da Primeira Guerra Mundial. A Alemanha virou a República de Weimar, a Áustria foi quebrada em micropaíses que ficaram se matando depois por anos a fio, e a Rússia foi Rússia a única que... teve a Revolução Comunista. Ah, sim. Que foi logo depois e que teve financiamento americano. Ou seja, você começa a reparar como é um processo muito claro dessa ideia de destruir as monarquias europeias. Lembrando que a Revolução Russa, antes da Revolução Comunista, teve uma Revolução Liberal. Também teve a destruição, na mesma época, da Turquia, que quebrou o Oriente Médio, que literalmente deixou o Oriente Médio quebrado em um mapa quase desenhado no papel. E que criou muitas das confusões que a gente está vendo agora. Né? Isso. Então, esse mesmo establishment... Isso é que é foda, né, cara? Porque tudo nasce, tudo meio no mesmo momento, nessa mesma, né? Esse mesmo establishment que está 120% conectado com o progressismo atual, porque é a mesma galera, é o mesmo Partido Democrata, é a mesma galera liberal, é a mesma galera... Não tem uma separação histórica alguma dessa galera, que literalmente quem governa os Estados Unidos agora, o Joe Biden é o presidente americano. E a maior parte da elite americana é o Partido Democrata. Essa mesma galera está muito vinculada a essas grandes famílias. Rockefeller, o Rockefeller, o terreno da ONU foi no lugar da família Rockefeller. Beleza, então essa mesma galera fomenta esses valores progressistas em todo lugar. É absolutamente natural que eles fizessem experimentos com o socialismo, porque muito da inteligência americana adorava ideias socialistas. O Fitzgerald, que é o autor do Grande Gatsby, brincava com essas ideias, o Charlie Chaplin. Era meio que chique nos Estados Unidos ideia socialista. Então, na verdade, o jeito como eles apresentaram ali menospreza o quanto era chique o comunismo nos Estados Unidos. Não estou falando não é infiltração. Entendi. A galera enxerga, às vezes, isso como teve uma baita infiltração comunista russa nos Estados Unidos. Mas elas menosprezam o quanto, na verdade, os próprios americanos achavam o máximo. Né? Pegar, por exemplo, um movimento... a Escola de Frankfurt, que é baita tema, que era socialista. Ela era onde? Ela era nos Estados Unidos, na Califórnia. Bancada toda na Califórnia. Foucault escreveu a obra dele na Califórnia. Então, na verdade, uma grande parte de ideias socialistas foram fomentadas nos Estados Unidos. Então, o filme Oppenheimer, faz parecer como uma infiltração externa. Sim. E não como algo tão nativo quanto era. Dentro, né? Mas eu acho que o livro ele é melhor nesse ponto aí, viu? Eu não li o livro, então não consigo falar. Então, para mim... O porquê tinha tantos comunistas no projeto Oppenheimer era simplesmente porque muita da elite americana didn't fucking care, entendeu? Eles não estavam nem... Eles estavam se lixando se era assim. Eles até achavam, em muitos deles, depende do caso, né? Quem é o cara? Achavam até uma boa. Um Alger Reis da vida, por exemplo, acharia uma boa. Quando a gente olha, então, para a história, eles não estavam nem aí se ia ter muita gente comunista. Eles eram aliados. Aliás, eles protegeram Stalin. E, aliás... muitos deles sabiam dos campos dos gulags, o que é meio bizarro você imaginar, sabe? Porque você pensa, às vezes, a guerra nisso. Beleza. Vazaram para a União Soviética. Sim. O Oppenheimer não está envolvido? Bom, até consigo levar a sério que ele não está envolvido. Mas aí vem um problema, no mínimo, de imprudência de quem eram os caras. Porque pensa bem, né? Se havia uma preocupação tão grande, que não havia na época... E, nesse sentido, eu defenderia o Oppenheimer, que o governo não está tão preocupado com isso na época quanto às vezes se imaginaria. Mas se vazaram, e se todo mundo era comunista, obviamente, depois as pessoas da opinião pública... Galera, deixa eu entender... Aí vamos entender anos 50. Galera, deixa eu entender o que está rolando. Vocês botaram um monte de gente que era comunista para fazer o projeto da bomba. E esse negócio vazou, embora, né? Entendeu? Exato, então... O filme coloca muito assim, o senador como muito corrupto, muito ruim, tal. Isso é uma carga mais valorativa.
Mas, cara, vamos olhar do ponto de vista do senador. Todo mundo em volta do Oppenheimer era comunista. O cara botou os caras lá. No mínimo, por mais que o cara tivesse mal motivado, havia um motivo para uma investigação, entendeu? É o mínimo do mínimo. E eu iria mais longe. Havia um motivo para uma investigação mais ampla. Bom, a investigação foi feita. Se nós olharmos, por exemplo, a história dos anos 50, teve um comitê, que é o Comitê Reece, que investigou a infiltração, ou não infiltração, mas a presença de ideias revolucionárias nos Estados Unidos. O Comitê Reece é muito louco a história, porque ele achou que tinha uma galera cheia da grana nos Estados Unidos fomentando essas ideias, e todos os membros do comitê foram ou mortos, ou mortos assim, a gente não sabe, mas morreram em circunstâncias esquisitas, acharam escândalos sobre eles. Então esse é um lado da época que é muito pouco contado. Tem um livro fascinante que chama Wall Street and the Bolshevik Revolution, que conta sobre a influência de Wall Street na Revolução Russa. Tem um livro chamado Witness, do Whittaker Chambers, que é sobre espiões soviéticos na época. Tem Nossa, tem tanto livro sobre isso. Então, eu acho que tem um livro chamado The Creature from Jekyll Island, conta a história do Federal Reserve, que é um baita livro. Então, eu teria uma bibliografia vasta do porquê eu acho que Oppenheimer, embora tenha estudado muito bem a vida do Oppenheimer para o filme, na minha opinião, é muito infeliz em relação ao contexto político dos Estados Unidos, não de outras coisas dos Estados Unidos naquela época. Fora que eu sou mais contra a bomba atômica do que... Assim, o filme tem críticas da bomba atômica interessantes. Por exemplo, o Oppenheimer chega uma hora que ele tem os negócios tudo branco ali e tal. E o final é muito intenso nessa linha. O Einstein dá uma... O Einstein não gostava dele, né? De jeito nenhum. Não. O Einstein não gostava ninguém da quântica, né? O Einstein ele era revoltado com essa galera da quântica. Mas é interessante porque... E aquelas coisas do Oppenheimer lá, ele viajando na quântica, né? Viajava, mas... E claro, o filme tem ainda um elemento que eu acho que o Oppenheimer fala... Lendo nesses textos hindu antigo e falando dessas coisas da morte e tal. Mas eu vejo algo de muito diabólico na bomba atômica, sinceramente. Sei lá, não tem no filme, as crianças derreteram, entendeu? Salvou vidas, cara. Eu sou muito da linha que é meio bizarro essa discussão toda, porque são civis e tem as crianças derretendo. E é um negócio meio bizarro, entendeu? E meio que a Alemanha já tinha perdido a guerra, e meio que o Japão... Aí é que é a grande questão mesmo, né? E aí virou um debate, claro, e sem entrar no debate, mas E que ele queria mesmo, ele queria matar, era alemão. Ele queria jogar na Alemanha, né? Pois é, né? A pira dele era... Porque... E o maior alvo foram civis japoneses, né? Porque o lance dele, ele pensava muito... Como ele estudou na Europa, né? Ali na Alemanha, e com aqueles caras todos, né? E os caras começaram a ser perseguidos, né? Pelo regime nazista lá. Sim. Ele, na verdade, o ódio dele era focado ali. Tanto que quando já perdeu, ele já fica meio assim, né? Pois é, né? Que é uma coisa... A marinha japonesa já tinha sido meio que derrotada... A Alemanha já tinha se rendido. E tava o quê? 2 dias da tropa do Exército Vermelho chegar ali, né, cara? Então se você pega na história, assim, os dias, né? É um negócio muito... Pois é. Então, esse período todo... Mas aí eu acho que já era o lance dos caras pensando no depois. Sim, com certeza. Deixa eu colocar minha força aqui. Vocês vão eu não tenho dúvida em relação a isso. E pronto, né? Eu não tenho dúvida. E aí você começa... Tudo que a gente está discutindo aqui... A gente percebe o quanto a Segunda Guerra tem uma teia de mentiras, de enganação, de propaganda. Primeira também,